Sim, se a gente traduzisse a pé da letra ia ficar um pouco grosseira, até porque as correções, como né? Eu tenho uma parte de isso. Isso é errado, né? Sim. Aqui eu trouxe algumas palavras que não mudam no plural, também existe bastante disso no italiano, como universitar, café, que a gente está bem acostumado, também já conhece. Como filme, ditar, análise, pé e atividade. Atividade vale, né, tanto que nem em português, tanto para atividade física como atividades escolares, acadêmicas, que inclusive quem lida bastante com esse italiano no dia a dia já deve ter visto isso em diversos e-mails e comunicados. Para finalizar, a gente tem as mesmas atividades. Esse aqui é um print de um site de uma universidade na parte das relações internacionais. Eu quero que vocês olhem e respondam essas duas perguntas. Alguém me escutei pela nossa ideia? Oi. Isso. A cidade de Direção Geral está em Catânia. Eu também coloquei o símbolo aqui da universidade para a gente localizar depois, para ajudar um pouco. Mas caso também, se tivesse ou não tivesse isso, a gente poderia ver por aqui, pelo endereço. E a segunda pergunta? Exato. Esse já é interessante porque muitas vezes a gente pensa que eu não entendo nada de italiano, eu não sei fazer isso, não tem como. Mas quando a gente entra, às vezes no site, realmente entra em contato com a língua, a gente vê que ele sabe muito mais do que a gente acha que sabe. Então, por exemplo, se vocês tivessem que mandar um e-mail para a Universidade Catânia, vocês saberiam que é quando tinha que se efetuar questões técnicas. Não seria, por exemplo, com Matia. Isso é outra coisa, institucional Erasmus. É outra coisa. E esse daqui é o mesmo tipo de atividade. Quero que vocês leiam e depois respondam. E aí, alguém já chegou a alguma das respostas? Não. Poderia ser, jornada de experiência estudante no militar internacional em Roma 3, resumidamente, os estudantes que vão para Roma 3, ou essa parte de baixo também fala a mesma coisa. E qual a data e os horários do evento? 22 de setembro. Exato. Da 22 de setembro, das 9h30 às 3h. E onde vai ser? Presso all'aula magna del rettorato sita in via Ostiense 133 Torriate, secondo piano. Daqui da onde é a aula magna do reitor, né, do reitorado, e também o endereço. Então vamos também agora na nossa situação hipotética. Se vocês estão na Itália e precisam ir nesse evento, por qualquer que seja o motivo, e vocês só têm esse site para se localizar, vocês conseguiriam chegar no evento? Com certeza. Perfeitamente, né? Tem tudo aqui que a gente precisa. Obrigada se for aqui mesmo. Bom, gente, a parte do italiano foi essa.
tomando. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que queiram compartilhar com a gente, mas pode falar. Sabe o que eu acho? Tem uma respeito de meu WhatsApp, inclusive várias latinhas, eu tenho um problema com o italiano. Eu acho que tem uma questão de similaridade e diferença que faz com que ele seja especialmente desafiador. Eu vejo você falar que é muito parecido com o português, também parecido. Talvez eu também falo francês. Então, mas o meu francês não ajuda a entender. A latim talvez ajude. O latim. Porque ele é parecido e diferente de um jeito complicado. Assim, tem algumas palavras parecidas com outro significado, algumas palavras muito diferentes que tornam a compreensão global das coisas, principalmente falado, mas inclusive de mim, que é desafiador. Agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a aluna, que é justamente isso. Toda vez que eu estou numa aula e tenho que falar italiano, eu fico para a professora, nossa, como eu falo essa palavra? Ela fala, é igual ao português. Aí você fica, tá bom, vou tentar falar outra palavra que eu acho que é igual ao português. Não é. Você fica fazendo esse círculo infinito, onde uma coisa a gente pega o jeito, né? Eu espero, pelo menos. Ainda estou aprendendo. Mas é justamente isso, realmente não é uma língua desafiadora nesse sentido. Mas, enfim, agradeço muito pela atenção de todo mundo, pela participação, gente. Essa foi a parte do italiano. Grazie. Bom, antes da gente passar para a próxima parte, queria só dar nome aos bois, né? São próximas, né? A gente acha que está adivinhando, né? A colega aqui, como é seu nome? Valquíria, né? Valquíria disse muito bem, eu não sabia o que era boxa, mas eu tinha entendido o contexto, e o contexto me ajudou a resolver aquela palavra que não me dizia nada, né? E no fundo disse tudo, né? Então a gente acha que está adivinhando, a gente acha que está, né, indo está chutando alguma coisa, mas na verdade isso é cientificamente comprovado. O nome técnico, né, é intercompreensão de línguas aparentadas, uma abordagem que prevê basicamente isso aqui, né? Ela emerge quando falantes de diferentes línguas interagem entre si. Aqui eu faço um parêntese. Pode ser os falantes interagindo entre si, como pode ser o sujeito que interage com o texto que ele está lendo, com o vídeo que ele está ouvindo, com o professor que está dando aula. Né? Na primeira mesa teve ali os desafios que o professor colocou, entre os quais estavam ler os textos, acompanhar as aulas, né? Quando eles interagem, né, ou entre si ou com esses documentos, sem estabelecer uma língua comum, sem passar pela tal língua franca, qualquer que seja ela no imaginário de vocês, não vou nomear nenhuma língua franca aqui. Cada um usa a sua língua e se esforça para se fazer compreendido e para compreender a língua do outro. Que as línguas latinas, que as línguas germânicas, que alguns grupos de línguas indígenas compartilham fatos linguísticos, características linguísticas, isso a gente não precisa ser das letras para saber. Agora, que os falantes, que os sujeitos que têm essas línguas, vamos usar o termo mais senso comum, que é o termo língua materna, se eles têm línguas maternas de um mesmo tronco comum, por que não estimular essa intercompreensão? Sem necessariamente parar para estudar uma, parar para estudar outra, mas fazendo um movimento que valoriza o que o sujeito já sabe, em direção ao que ele quer saber, em direção a quem ele quer compreender. Parece mágica, mas temos 30 anos de pesquisas na Europa, no Brasil mais ou menos 20 anos, com mais de 30 dissertações e teses defendidas no Brasil, com uma autonomia científica importante aplicada no nosso país. Então, para resolver problemas de português na escola básica, a partir da sensibilização a outras línguas, para fazer sensibilização com línguas indígenas, com línguas de sinais, para ensinar
alemão, que não é românica, né? Para ensinar alemão para brasileiros. Então, em casa, fica aí a sugestão, joguem lá 2 copos no Google Acadêmico, intercompreensão, né? Para descobrir um pouco mais sobre isso. Foi isso que nós fizemos agora com a Júlia, que a Júlia nos guiou um pouco, ou seja, por aquilo que nós conhecemos, chegamos àquilo que não conhecemos, seja uma palavrinha, seja uma outra pessoa, seja essa abertura a algo que é desconhecido. Quem aqui alguém já tinha, com certeza. Alguém aqui nunca tinha tido uma aula ou nunca tinha participado de uma oficina de italiano? Alguém nunca tinha tido nenhum contato formal com italiano? Qual que é o nível de compreensão, no mínimo leitora, que vocês vão colocar no lápis de vocês depois dessa oficina? Não é a 1, Liliane. É mais. Muito bem. Agora a gente vai um pouco mais longe, vamos aproveitar que o chinês foi muito falado hoje. Acho que a Maite teve uma grata inspiração quando pensou que colocássemos o chinês na oficina. Então, Camila vai nos levar para uma viagem ao chinês aqui, por favor. Gente, primeiramente, ni hao, né? Então a gente vai começar falando chinês. Não se assustem. Apesar de ser uma língua, né? Apesar de ser uma língua um pouco distante, né? Entre aspas, da nossa base de línguas românicas, né? E línguas brasileiras, a gente consegue, dentro dessa abordagem, dentro da intercompreensão linguística, ou seja, trazendo o que vocês já conhecem de mundo, seus conhecimentos de língua, a gente consegue, e também adicionando um pouco de vocabulário-chave e estratégias de leitura, a gente consegue abordar um pouco a língua chinesa, né? Então, para mostrar que não é algo assim impossível, né? Então, garanto que a gente vai ler e-mail igual o italiano. Não tanto, mas vamos chegar no e-mail. Então, xiao hao, né? Boa tarde para todo mundo, né? Xiao hao. Vamos já ligando essa sensibilidade auditiva, visual, que agora a gente vai precisar muito da participação de vocês, assim como foi no italiano. Participação, por favor. Primeiramente, eu gostaria de perguntar quais palavras de origem chinesa usamos no português. É chinês, mas a gente usa no português, gente. Palavras do nosso dia a dia. Pau, pau. Pode ser até mais simples mesmo. Chá, né? Chá, pode ser coisa assim. O que mais? Alguma outra opção? Tio, sim, pode ser. Mesmo palavras chinesas que já foram abrasileiradas, não tem importância. Mas em chinês é ti. Mas tá certo também falar que não tem problema nenhum. Mais alguma, gente? Alguma sugestão de palavras do nosso dia a dia? Não vem nada assim. Taxi, né? Pode mostrar. Então, essas assim, né? A gente estava esperando mais ou menos isso, né? São palavras que aí tá em chinês, mas a gente trouxe para a nossa língua, né? Então, cha, kung fu, tai chi chuan, ping pong. Não pode falar ping pong em português, né? Mas tinha o ideograma, né? O baozi, que a professora falou, o tofu, que é tofu, mas, né? O feng shui, a gente não fala o G, né? No chinês. O yin yang, que aqui virou yin yang, tudo bem falar assim. E até mesmo alguém tem shih tzu? É chinês, né? A gente pegou de uma palavra que significa o cachorro pequinês e ressignificamos para o nosso pequeno shih tzu, leão, cachorro leão, né? Então, mas eles são primos quase, né? Então virou o cachorro leão brasileiro, shih tzu, né? Então a gente está falando chinês também. E se a gente visse essas marcas, né? Aqui já estão ideogramas, caracteres em chineses. O primeiro ali, vocês saberiam identificar? Coca-Cola. Nossa, vocês são fluentes em chinês, gente. E esse aqui? Starbucks. Eu deixei um pedacinho, né? Mas vocês estão lendo de acordo com o código
é Ximbacuã, Capei, né? E esse, Kedud, isso aí, muito bem, KFC, né? E se vocês ouvissem essas palavras em chinês, por exemplo, marcas, Nike, Adidas, né? E comidas como Isa, chocolate, esse é um pouco mais difícil, chocolate, muito bem. E esses países, Argentina, vocês estão muito bem de ouvido em chinês, gente. Né? E esse, Espanha, Pachi, Brasil. Esse era o mais difícil. Muito bem, né? Espanha, Hanhao, gente. Hanhao, vem Hanhao. Vou repetir muito isso, vocês estão indo muito bem. Hanhao. Pode ir mais uma. E a gente pegou alguns exemplos de placas de ruas chinesas, né? Nas ruas chinesas. Vocês saberiam identificar o contexto? O que está escrito aqui? Está sendo filmado, exatamente. Até me falaram assim. Até falaram assim, borra o chinês para eles não lerem, mas eu acho que não precisa borrar o chinês. O contexto já diz muito, exatamente. Então, se você passar do limite, você vai ser filmado, exatamente. Weifá, já pai. Weifá, se passar da lei, lei permitida, você vai ser flagrado, né? Pai. Né? E esse? Estamos andando numa cidade proibida e encontramos isso. Qual seria o contexto? A gente consegue inferir o por exemplo? Banheiro, né? Com厕所. E o 2, esse banheiro. Ele é adaptado para idosos e crianças. E o 3 também é acessível. Certo? Aqui, Gong é público, 厕所. Aí tem a horário, né, de funcionamento. Gong também é 是老人和儿童儿化。Desculpa. E aí nem eu consigo ler. Mas vocês adivinharam sem eu falar, então. Hanhao. Exato, eu fiz o intercâmbio na China, então passei um pouco mais. Mas fiz um mestrado em relações internacionais lá. Então acaba que a gente aprende, né? Você sabe esse Sei também. Mas a letras é minha segunda graduação, então eu estudei numa época em que a gente tinha que procurar o ideograma no dicionário. E hoje a gente vê que com os recursos tecnológicos é tudo muito mais rápido. Inclusive a aquisição de vocabulário, né, essa bagagem, tem Pleco, se vocês quiserem abaixar, dicionários eletrônicos, é muito mais rápido. Né? Então a gente vê como que o aprendizado de chinês também dá para ser um pouco acelerado. Claro, não tanto quanto no italiano, né? Demanda um pouco mais, mas é possível hoje em dia. Né? E a gente vê muitos estudantes indo também, colegas de classe, indo para intercâmbios da China e voltam assim, afiadíssimos. Está sendo muito bom, assim, os programas. Mais uma, assim, só para a gente... Proibido estacionar, quase lá. É bem a nossa realidade, assim, de São Paulo, quem dirige, né, os horários de rodízio, mais ou menos. Então, não se pode andar, né, a gente tem os horários aqui, mas é a leitura, né, carro não pode nesses horários, nessa área. Frente a Hanhao, gente. Pode. E essas são placas de rua, de nomes de ruas de Xangai. Ou Shanghai, né? Qual o caractere que, olhando assim, a gente está lendo imagens, né? Qual o caractere que vocês veem que é para a rua? Esse? Não. Esse, né? Hanhao. Exatamente, é o Lu, né? De rua. Então, quer dizer, né? A gente se repete, a gente vai afiando o olhar para identificar essas imagens. A gente não só está lendo uma imagem, né? Mas vai colocando um significado e
significante, som, enfim. E esse tem um número embaixo? É porque Pode botar. também reflete em todas. Quando é nove. 54, 430, 123. O Da direita. sim, Da peraí. direita. 410. E da esquerda do outro lado. Eu acho que esses faltaram, mas é como o CEP, o número, vai do número 54, do 16 ao 54. É mais fácil de ser. Começo. Aqui é os cardeais, vai do sul ao norte e assim por diante, né? Pode Então, as placas na China, olha que maravilha. Elas geralmente são assim, tem um nome em ideograma, caracteres, e embaixo tem o pinyin, que é a romanização da pronúncia do chinês. E claro, mais ou menos, né? Porque aqui está um road que é em inglês. Então, está em inglês, mas aqui é uma mistura, né? De pinyin com inglês. Então, fica fácil de se localizar. Geralmente, as pessoas não têm muita dificuldade, mesmo não falando chinês. E essas, né? Vamos tentar, o que a gente consegue extrair dessa, que seria o que mesmo? Uma lixeira. Mas para que tipo de lixo? Não é orgânico. Como? Plástico, sim. Tem plástico. Papel, consegui identificar bastante coisa. Máscara, né? Tá escrito lixo seco. Eu não sei se a gente tem essa categoria. Sim, lixo orgânico, mas que seja seco. Não pode estar com comida. Então, fralda. Talvez isso sim. Alguma coisa pano descartável, de uso único. Algumas coisas fogem, né, dos nossos códigos, assim. Mas a maioria dos lixos a gente consegue identificar. Hanhao, gente, Hanhao. Então, eu vou falar um pouquinho dos caracteres, né? Porque quando a gente fala de língua chinesa, a gente não tem um alfabeto, né? Como no português. A gente fala de um sistema de escrita, na verdade. Um dos mais antigos do mundo, né? Então, caracteres chineses a gente chama de Hanzi, que tem relação com a maior etnia da China, que são os Hans. Né? 90% da população chinesa é da etnia Han, né? Tem mais as outras 56 etnias oficiais, mas enfim. E Zi, se vocês verem, até parece um Z mesmo, né? Zi. Dependendo do contexto, letra ou palavra. Também pode ser palavra. Depende, a gente vai falando de coisas latinas, letras, a gente vai falando de palavras chinesas, palavra. E basicamente, né, os Hanzis, eles têm 3 tipos. São os pictogramas, os ideogramas e os fonogramas. A gente vai focar nesses dois primeiros, pode ir. Os pictogramas, né, basicamente, aqueles ideogramas, caracteres mais primários, né, e essenciais. A gente tem que sempre lembrar que um caractere chinês ele ocupa o espaço de um quadrado, né? Então, quando a gente fala em pictograma, foi a evolução de coisas mais básicas da vida, né? Sol, lua, árvore, montanha, e que vai evoluindo para uma forma pictográfica, ainda muito semelhante com aquela coisa concreta, né? Pode ir. Então, por exemplo, esse aqui seria o quê? Tem que usar bem a imaginação, assim. Esses são pictogramas. Montanha, perfeito. A gente nem precisa saber que é Shan, mas montanha, ok, já estamos lendo montanha. E esse? Fogo, nossa, alguém já fez chinês aqui? Um pouquinho. Fogo, parece uma pessoa andando assim em chamas, né? Com a mãozinha assim, fogo. Não parece muito. Acho uma fogueirinha, né? Uma fogueira. Pode
vocês é fácil, né, gente? Aqui só a representação mais pictográfica. Então, além dos pictogramas... Se você troca a ordem, faz diferença? Faz. Ou ganha uma coisa, ou ganha fogo? Sim, sim. Eu acho que eu trouxe um exemplo de onde eu vou trocar a ordem, muda a palavra, ou você pode estar inventando alguma palavra que não existe também, né? Então, tem que tomar cuidado com a ordem. Então, além dos pictogramas, que são mais assim, representação das coisas concretas, né, a gente tem os ideogramas. À medida que, né, as civilizações foram se evoluindo, houve a necessidade de expressar coisas não concretas, né? Então, amor, pessoa, conceito de grande, né? Como é que a gente vai desenhar? Desenhando, bonito, né? Então, foi se evoluindo e, claro, pegou-se muito dos ideogramas, né? Vamos aproveitar o que já tem, chinês é muito econômico, para compor algum desses ideogramas também, né, de ideia. Então, só alguns ideogramas simples aqui. Pessoa, né? Ainda parece um pictograma, né? Você vê uma pessoa andando, né, caminhando, assim. Não é fogo, né? Não está com os braços levantados. É pessoa. Pode pensar. E uma hora assim, vamos representar grande. Abre os braços e fica enorme, né? Pequeno é assim, grande, né? Então a pessoa de braços abertos. É grande, faz muito sentido, né? Não? Mas aqui, esses flashcards ajudam a gente a lembrar. Não importa muito, às vezes não são a etimologia realmente da palavra, né? Então tem que tomar esse cuidado. Se você está nos estudos de etimologia, não vai muito nesses flashcards, é mais para lembrar como escreve o ideograma, o caractere. Aí aqui é um exemplo de que a ordem importa, né? Eu não devia ter escrito, né? Eu acho que vocês iam descobrir. Pessoa grande é também conhecido como adultos, né? Vamos lá. Pode mudar, gente. Aqui a gente inverteu a ordem. Aqui no caso vai ser uma abreviação do Xangor, que é a Assembleia Popular Nacional, né? Então eles pegaram um pedaço de uma palavra e outro pedaço, coisa grande, né? Congresso. Então tem um significado completamente diferente de Itália. E aqui é cantar. Aqui também outro ideograma que é o grande, né? Que é uma palavra que a gente usa muito no nosso contexto acadêmico, né? Vocês usam no trabalho. Então a gente trouxe porque é uma palavra interessante de se aprender, né? Então é o K, que seria o quê? Grande estudo. Mas novamente a gente tem aqui, na verdade, esse Z é uma criança, né? É uma criança em cima que é só para lembrar estudando, né? Então Tacho é o grande estudo que seria universidade. Né? Vocês conseguem identificar aqui nesse logo da Sisu a palavra Tacho? Está meio escrita de médico, sabe? Corrido chinês, assim, existe. Chinês na vida real, né? Calígrafo. Mas, sejam pessoas que apontaram, aqui, Tacho, tá aqui no final, né? O jeito que você tem regras para escrever o ideograma, né? Não é só fazer uma cópia. É de baixo para cima, da esquerda para direita, de dentro para fora. Tem algumas regras. O professor sabe que você escreveu errado, assim. Ele consegue identificar. Mas enfim, né? Tacho, Aqui, alguma dúvida? Só é um I com ornamentos. É Sisu, é Shanghai I International. É um I que fizeram meio caótico, não sei. Não, mas é um I ornamentado, né? Shanghai em cima e Sisu. Temos muitos estudantes lá, inclusive, no momento. Né? Aqui também outra representação, né, de veículo, na verdade, ele é um ideograma muito antigo. Claro que hoje a gente significava carroça, veículo com rodas, e hoje a gente usa muito para carros, né?
De novo, nas ruas de Xangai, se a gente vê esse tipo de placa, né? O que a gente consegue inferir, né, essa placa nesse contexto? Aqui, para não chamar atenção, aqui é demais, que é devagar. Vai devagar. Pessoa, carro. Aqui até repetiu, ó, a dica. O mesmo ideograma, né? É a faixa de pedestre, é isso? Isso. Para a pessoa ir devagar, tem pessoas passando. Isso. Basicamente, exatamente. Então, né, tem essa lógica de pedestres. Né? Atenção, pedestres, carros vão devagar. Mas vocês conseguirem identificar os ideogramas de pessoa, já conseguem visualizar eles, né? Porque no primeiro momento a gente vê uma placa dessa e fala, nossa, não quero nem ver. A gente não está acostumado o olho a ver imagens, né? Por isso que é tão difícil, mas aos pouquinhos dá para a gente ir encontrando os ideogramas dentro das placas. E alguns ideogramas indicativos que são muito usados, né? Por exemplo, o Shan, né? Quando eu comecei a falar... O Shan é de subir, ou de manhã, mês passado, então eles são ideogramas indicativos, né? Então está subindo, a gente tem o sol aqui e ele está subindo, então de manhã também se usa muito esse. Ele é uma carta, assim, usa para verbo, usa para direcionamento, várias coisas tem o Shan. Inclusive o Shan de Shanghai, né, é at the sea, high é mar, então a palavra Xangai é esse Shan. Significa o próximo do mar, ou como se fosse o X, né, do inglês, próximo do mar. Então tem uma lógica, né, também. E o Xia é o contrário do Shan, né? Então você tem o Shan aqui para baixo. Né? Então também, quando a gente começou, eu falei Xiao Hao, que esqueci do nome, desculpa. É Xiao Hao, né, que é boa tarde. E também significa AM, PM, também vai se usar esse Shan e o Xia. E por fim o Zhong, né? O Zhong que realmente tem uma coisa que é o meio. E a gente vai usar em Zhongguo, que é a China, né? Zhong meio, Guo, país. E Zhongxin, Zhong meio, coração. Então é centro. É o centro. No chinês vai ter no chinês moderno, tem muitas palavras com 2 ideogramas. Enquanto no chinês clássico era só um, o chinês moderno vai pôr 80% 2 caracteres, né? Então formando às vezes a mesma ideia. Ou às vezes é complementar, ou às vezes é a mesma ideia. E esse, né? Nosso tão conhecido China Center. Vocês conseguem identificar o quê? A pessoa grande, é grande. Isso. Universidade. Aonde? Aqui? Não, aqui. Isso. China. Tem Zhongguo que é de China. E o Zhongxin que é de centro. Essa é um pouco a dificuldade do chinês, porque não tem espaçamento entre as palavras. Né? Perfeito! Olha, pode botar chinês avançado, porque ele deduziu o quê? Se eu falar, vocês descobriram esse aqui. E se eu falar que esse aqui é São Paulo? Nem escrevi o São Paulo, é São Paulo. Né? Então a gente consegue ter uma leitura. Apesar do chinês ter essa dificuldade de que não tem espaçamento entre as palavras, mas a gente, aos pouquinhos, acumulando vocabulário, a gente consegue identificar que isso é uma palavra, isso é uma palavra. E esse é justamente o que a gente tentou fazer nos cursos do PROIAD, que é uma leitura estratégica em sintagmas ou procurando ideogramas, selecionando vocabulários, para que a pessoa consiga ler algumas coisas do dia a dia dela, né? Claro, não vamos ler um e-mail em chinês, mas algumas coisas dá para a gente identificar dentro de um e-mail. Uma leitura que eu diria para a esquerda,
Não, isso era antigamente. A gente vai ler assim. Champanô, Tachê, Jongxin. Coisa do tipo que é o parzinho, porque normalmente as palavras são formadas por duas. Sim, aí vem Champanô e acaba. Pois são as exceções. Mas, geralmente são palavras, nomes, por exemplo, de pessoas, vai ser uma coisa enorme. Então você vê, Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, é uma coisa enorme. Então você vai perceber, às vezes falando, procurando que é um nome. Mas as palavras que são em chinês mesmo, você vê que está em dois, a maioria está em, assim, né, substantivo. Escreve nosso nome. Você vai avisar qual, você vê a pronúncia, tem vários jeitos de fazer esse nome em chinês, né? Já tem nomes que já são consagrados, assim, Mike, já tem o nome em chinês. Né? Então já tem a Mike, Ana, né? Já são Ana. Então, não, tem que ser auspicioso, tem que ser bom o ideograma. Tem que ser até bom, né? Porque é isso, se vocês põem um nome, daí pode ter coisas ruins e coisas más. Então, é bom sempre ter um olhar de um outro, mas simplesmente a transliteração do seu nome. Né? E claro, tem gente que tem nomes mais chineses, você vê nomes chineses pelas gerações, tem nomes mais revolucionários, ou nomes mais poéticos, linda, flor. E a mesma coisa, a gente também não pode às vezes pegar um nome chinês e traduzir, né? Senhora Cavalo, a gente não vai chamar a pessoa assim, apesar do nome dela ser Cavalo, né? Então, vamos chamar ela de Ma, Senhora Ma, assim, né? Em vez de chamar de cavalo, acho que ficou melhor. Enfim, tem que ter esses cuidados, né? Só um pouco melhor. Vai ganhar nome chinês? Pode ser. Levem o certificado com o nome chinês de vocês, tá bom? Pode passar. Aqui também, só como a título de exemplo, né, vocês conseguem identificar esse logo Conzi, só com um nome assim, Confúcio, exatamente. Aí o resto vem, né, Conzi Instituto. Então a gente viu Tachê, que tinha esse ideograma, mas ao mesmo tempo tem outras palavras similares, né? Xueyuan já é instituto, ou faculdade, ou coisas assim. Esse segue a ordem Sim, inglês? a frase básica em chinês é sujeito, verbo, objeto, complemento. Então a maioria das frases vai ser assim, o que é muito bom, que a gente pode levar esse conhecimento para... Você tem uma frase em chinês, muito provavelmente vai estar assim, eu fiz isso, né? Mas claro, quando não tiver nessa ordem, eles usam muito topicalização, então... sei lá, maçã, quanto custa? Aí trouxe, né, o objeto para frente. Aí eles vão pôr uma partícula. Então a partícula no chinês, que é uma coisa que a gente não tem no português, é uma bênção, porque a gente vê na frase, tem uma partícula, são poucas as partículas. A gente vê, a frase não está na ordem SVO, ela está numa ordem diferente. Aí é uma outra gramática. Mas são, assim, no geral é SVO. Assim, né? Aqui de novo, né, negócio de... O que seria isso? Lixo. E aí já consegue ver mais alguns ideogramas, assim? Que tipo de aviso está lá em cima? Pode passar mais um. Aqui, assim, começa a abrir um pouco para os chineses, assim, abrir para ideogramas. O Xianxia, né? Xianxia. Então, exato, é o horário de manhã e o horário de tarde. Né? Então, isso. E o que fecha? Exatamente. Pode ir. Aqui a gente teria, claro, os tipos de lixo, né? Mas isso daria para ver assim, na questão do passado. E daí a gente também tem esse anúncio. Que tipo de anúncio seria isso? Alguém pode ler para mim? Exatamente. É um aviso de que se
negócio naquele horário, não respeitar, tem o quê? É uma punição, tipo de multa. Gente, entender como funciona o lixo na China. Muito importante, economizar o dinheiro ainda. Muito bem. Precisa a gente entender tudo que está escrito aqui? Não, porque é um aviso, né? Tem um amarelão, vermelho e tem um preço. Isso a gente entende em qualquer lugar do mundo, né? O último é IUE, que é uma forma mais... Exato. O que é isso aqui? Vamos ver. Exato. Então já estão se abrindo mesmo para o chinês. É isso aí, gente. É ver uma imagem e tentar entender aquele significado. A primeira vez que você fizer isso errado, vai ser uma multa de 200. Aí se é reincidente, aí não sei. Eu anti mà. Eu anti. Eu meio. Eu? Tem? Não? Meio. Então vamos ver se consigo. E por fim, ideogramas compostos, né? Rapidamente. Vocês estão gostando da aula? Eu vou tentar finalizar rapidinho. Bom, basicamente, ideogramas são feitos de traços, tanto os simples como os compostos, radicais e componentes. Pode ir, Ju. Os traços, que são também padrões no chinês, não é que a gente faz qualquer traço. Então, esses aí são os 6 mais básicos. Pode ir? E o radical é um jeito legal de você aprender chinês também, porque em ideogramas compostos, que tem um monte de coisas, né, assim dentro, a gente pode ir pelo radical inferir de que classe do mundo é aquela palavra. Então, se a gente vê esse tipo de imagem no radical, aí é animal, está na classe gigante dos animais. Criança, mulher, tem uma lista de 200 radicais, assim, mas que eles se repetem muito, né? Então, você vê alguma coisa com mão, então puxar, pegar, levantar, vai ter tudo com radical de mão. Então é meio tecnológico, né? Ajuda a gente. Radical de fogo, o fogo é aquele lá, mas ele como radical ele se transforma um pouco. Pode passar. Então, aqui a gente tem 2, aqui é mulher e aqui é criança. Mas eles ocupando o mesmo quadrado, eles ficam hao, que é bom, que eu estou aqui falando, né? Hao. Uma mulher com uma criança, não tem como ser ruim, né? É a ideia de bom. Mas aqui vocês vejam que o radical espremeu um pouco. Tem um radical de mulher, e assim por diante. Então pode ir destravando o chinês nesse caso. Mesma coisa aqui, pode passar. Aqui a gente tem o radical de pessoa, então os pronomes, muitos deles vão ter o radical de pessoa. Né? Então você consegue ver no ideograma partes que dizem, esse aqui faz parte do mundo das pessoas. Eu não sei o que significa, mas está na classe de pessoas. Pode ir. Mesma coisa de água, então sopa, né? Lavar. Suco. Então tem 3 gotinhas, tem a ver com algum líquido. Nem sempre vai dar certo, tá? Mas assim, pode dar um bom chute com isso. Pode ver. Grama, né? Como chá, verduras, todos vão ter uma parte de radical de planta grama. Pode ir. Palavra também, né? Então, falar vai ter esse izinho, né? Que é um ideograma, mas também ele para designar que isso é da classe do discurso. Pode mudar. Então, quase finalizando, esse aqui seria o quê? Esse aqui a gente passou meio rápido, mas será que a memória é recente? Planta. Ok, já sabe que é chá. Pessoa, você, me. Falar, água, rio. Então, né, o radical funciona bastante com algumas coisas. Nossa, vocês, incrível, pegaram muito rápido. Anos de estudo. Não, pronunciar é uma outra aula. Amanhã a gente volta aqui. No 5º seminário. E a gente usou muito esse livro, né, que é Comunicando em Chinês com os alunos do PREAD, que é tentar ler esses sintagmas, esses blocos de ideias, né, para tentar inferir coisas também que é
na linha da intercompreensão linguística. E daí, no final, a gente teria que ler esse e-mail. Mas, enfim, tá na folha e pode colocar. Assim como no italiano, né, a gente vê que tem uma certa correlação. O formato, a gente pode não entender o chinês, mas a gente vai chegar à conclusão de que ali é um começo, ali é o conteúdo do e-mail, aqui são agradecimentos, né? Ganchê, começa até com ganchê, obrigados. E aqui as saudações finais, né? E eu aqui, né? Tem dúvidas. Enfim. O agradecimento, assim, informal é xixi, mas aqui é ganxie. Ganxie a toda a turma da universidade da Grécia aí. Mas, enfim, a lição de casa era identificar aonde estão as palavras universidade, faculdade, institutos, estudante. Pode voltar um. Não, pode ser, né? E identificar um ideograma aí que tenha radical de pessoa. E também, mais avançado, assim, aonde que está o bom dia? Onde está o bom dia? Alguém identificou o bom dia? Ali, isso. Ali em cima, né? Prezados, professora, vírgula, bom dia. Então ali é um cumprimento, né? Shang Wu Hao, Shang de manhã, Hao, bom dia. Bom, acho que posso dar uma resposta? Vamos para a resposta. O final vai dar mais ou menos isso, né? Enfim, é só uma tentativa da gente. Tem um estudante que está com o desenho de pessoa grande e outro que não. Exato. Aqui é a universidade, tá, Sheila? Por quê? Exatamente. Sozinho ele é estudante. Mas daí é aquela questão de vamos vendo os blocos de palavra. Aqui, na verdade, tem que sempre ver o antes e o depois. Não, então esses aqui estão juntos. O estudante sozinho, ele está aqui, mas também é uma palavra dupla. Tem muito xue, né? Então o pessoal da CCINT deve receber muitos e-mails cheio de xue. Mas aí pode ser faculdade, estudante, instituto, universidade. Então tem muito xue. Aqui ó, também, aqui é xue, aqui é estudo. Professora. Lao Shi, o Wei, ele é um classificador, que é uma coisa que a gente não tem no português. Não tem pouco, né? Tipo, lá em cima, onde tem um triangulinho, na linha 1, as duas palavras depois do triangulinho é a palavra Lao. Shi, Lao é velho e Shi é master. Lao Shi. Não, é de experiência, não é? É muita experiência, né? Bom, espero que vocês tenham conseguido experimentar um pouco, né, essa abordagem da intercompreensão linguística em outra língua totalmente diferente da nossa. Xixi!